Shockwave é um dos personagens mais fascinantes e complexos do universo Transformers, sendo introduzido inicialmente como um vilão nos quadrinhos da Marvel Comics nos anos 80, ele rapidamente se tornou um dos principais antagonistas da franquia. Conhecido por sua lógica fria e calculista, Shockwave se destacou tanto como um líder militar quanto como um brilhante cientista. Esse personagem não só é um desafio constante para os Autobots, mas também frequentemente entra em um conflito com seus próprios aliados Decepticons. No vídeo de hoje, vamos conhecer 10 fatos e curiosidades, desde sua origem e sua liderança nos Decepticons até suas várias encarnações em diferentes mídias. Nos quadrinhos da Marvel Comics dos anos 80, é dito que milhões de anos atrás, Shockwave era o governante militar da cidade-estado de Tarn. Em determinado momento, Tarn entrou em guerra com Voss, e ambas as cidades foram destruídas após uma troca de mísseis fotônicos. Os sobreviventes de ambas as cidades foram reunidos pelo ex-gladiador Megatron, que os manipulou para direcionar toda a sua raiva para a cidade de Iacon. Depois que os Autobots destruíram com sucesso alguns asteroides que ameaçavam Cybertron, Megatron e outros Decepticons atacaram a nave Arca, enquanto Shockwave permaneceu em sua nave para pilotá-la e atuar como um potencial suporte para seus companheiros. No entanto, a Arca acabou caindo na Terra, desativando todos aqueles que estavam dentro dela. Shockwave seguiu a nave, mas os campos magnéticos do planeta causaram um mau funcionamento em seus sistemas de orientação, resultando em seu pouso na selva tropical da Antártida, conhecida como Terra Selvagem. O computador moribundo da Arca detectou a presença de Shockwave no planeta e reativou 5 Autobots para combatê-lo, reconstruindo-os nas formas dos dinossauros nativos da Terra Selvagem. Esses Dinobots lutaram contra Shockwave em uma batalha que terminou após Snow derrubar a montanha onde Shockwave estava, jogando todos os combatentes em um poço de alcatrão. Milhões de anos depois, em 1984, quando o resto dos Transformers a bordo da Arca foram acordados por uma erupção vulcânica, os Autobots tentaram rastrear seus 5 camaradas desaparecidos. Um drone sensor os rastreou até a Terra Selvagem e acabou reativando todos que ali estavam, incluindo Shockwave. A partir desse momento, ele acreditou que seria um líder melhor do que Megatron, acreditando que sua lógica fria e calculista era extremamente superior à abordagem mais impulsiva e emocional de Megatron. Eventualmente, Shockwave conseguiu tomar o controle dos Decepticons durante o tempo em que Megatron estava ausente e incapacitado. Como líder, ele implementou uma liderança mais ordenada e estratégica, focando em pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias para aumentar o poder dos Decepticons. Durante seu comando, Shockwave demonstrou ser um estrategista formidável e conseguiu várias vitórias importantes para os Decepticons. No entanto, sua liderança, embora eficiente, muitas vezes carecia de inspiração e do carisma que Megatron oferecia, o que eventualmente levou a conflitos internos e disputa pelo poder. Apesar de sua inteligência superior e habilidades estratégicas, a abordagem fria e lógica de Shockwave nem sempre foi bem recebida por todos os Decepticons, alguns dos quais preferiam o estilo mais apaixonado e agressivo de Megatron. Isso criou uma divisão dentro dos Decepticons, com alguns soldados permanecendo leais a Megatron e outros apoiando Shockwave. No entanto, a própria lógica de Shockwave reconheceu a necessidade de um líder que pudesse unir todos os Decepticons, o que eventualmente facilitou o retorno de Megatron ao poder. Ao contrário da versão da Marvel Comics, no desenho animado da geração 1, Shockwave era um Decepticon leal, sendo aparentemente um dos primeiros Decepticons que se juntaram a Megatron. Além disso, Shockwave foi quem ficou responsável pela administração de Cybertron após Megatron partir para interceptar uma missão Autobot, que tinha o objetivo de buscar novas formas de energia. Nenhum dos Decepticons suspeitava que a ausência de Megatron e o comando de Shockwave duraria 4 milhões de anos. Poucas coisas mudaram em Cybertron durante esses anos. Embora Shockwave aparentemente tenha perdido a mão esquerda e substituído ela por um canhão de laser. Durante esse período, sua mente científica aguçada criou vários dispositivos incríveis, incluindo a ponte espacial. Embora ele tenha conseguido manter Cybertron funcional
por um longo período de tempo, ele continuou tentando entrar em contato com Megatron na esperança de encontrar uma fonte de energia para revitalizar o planeta. Em 1984, ele finalmente restabeleceu contato com o líder Decepticon, e os dois coordenaram o refinamento da ponte espacial. A partir desse momento, eles usariam ela para enviar cubos de Energon, e eventualmente como um método fácil de transporte para os Decepticons. Em 2005, Megatron retornou a Cybertron e conquistou completamente o planeta, o que levou Shockwave a novamente se juntar aos Decepticons no campo de batalha. Eventualmente, ele participou da guerra de Autobot City, onde presenciou a derrota de seu líder. Shockwave esteve presente tanto na coroação de Starscream quanto em sua subsequente destruição por Galvatron, que retornou dos mortos e liderou os Decepticons novamente. Com Galvatron indisposto, Shockwave comandou as forças Decepticons durante o ataque de Unicron a Cybertron. Essa foi a última aparição de Shockwave, o que pode sugerir que ele tenha sido morto durante o ataque do Lorde do Caos. Essas duas primeiras versões dele serviram de base para todas as outras versões que vieram depois através de outras mídias como filmes e séries animadas. Na maioria dessas versões, a lógica rege os processos de pensamento de Shockwave e é a fonte de todas as suas decisões. Como ele vê a emoção como uma fraqueza e uma distração, seu modo de agir tende a ser frio e calculista. Com seu visual muitas vezes assustador, alguns acreditam que Shockwave é possivelmente ainda mais poderoso que Megatron. Isso, na maioria das vezes, resulta em Shockwave assumir a liderança dos Decepticons, se tornando a combinação perfeita entre poder e inteligência. Na continuidade de quadrinhos da IDW de 2005, Shockwave é retratado não só como alguém com um grande intelecto, mas também como um Decepticon extremamente manipulador. Enquanto aqueles ao seu redor perseguiam poder, a política e outras preocupações pequenas, ele concentrou seu intelecto em derrotar a entropia e garantir o futuro de sua espécie, tendo até mesmo manipulado os 13 Primes originais. Shockwave planeja cada um de seus passos cuidadosamente para garantir o seu sucesso. Embora ele tenha ficado do lado dos Decepticons na guerra que eventualmente tomou conta de Cybertron, Shockwave não serve a nenhuma causa além de sua missão. Após eras de trabalho cuidadoso, a influência do cientista abrangeu verdadeiramente toda a galáxia, e quando as suas maquinações se concretizarem, o universo poderá nunca mais ser o mesmo. Em Transformers Animated, tivemos uma versão bem diferente do que estamos acostumados, pois nessa animação Shockwave é nada mais do que um agente secreto a serviço de Megatron. Sendo um mestre do disfarce, ele é capaz de mudar sua voz, sua aparência, seu tamanho e até mesmo sua assinatura energética. Isso coloca Shockwave na posição perfeita para enganar os Autobots, enquanto fornece informações estratégicas ao seu verdadeiro mestre. Disfarçado de Longarm Prime, ao longo dos anos, ele subiu na hierarquia dos Autobots até que finalmente foi promovido a chefe da própria divisão de inteligência. A próxima versão de Shockwave está mais alinhada com suas origens, já que em Transformers Prime ele era membro da casta dos cientistas da cidade industrial de Kaon. Sendo considerado por muitos um cientista louco, ele se tornou o segundo em comando de Megatron, a fim de finalmente conseguir continuar suas pesquisas nada ortodoxas. Entretanto, no fundo Shockwave naturalmente é guiado apenas pela lógica, já que ele mesmo está disposto a ignorar disputas pequenas, e só fará o que achar lógico. Sua natureza passiva em relação aos acontecimentos ao seu redor fazem alguns Decepticons considerarem ele apático, mas quem acredita nisso está escrevendo sua sentença de morte, já que Shockwave é tão brutal e feroz quanto qualquer guerreiro Decepticon, tendo a força e a durabilidade para resistir a tudo, desde explosões até ataques de Autobots. Ele não aceita atentados contra sua vida ou que seus experimentos falhem ou sejam alterados. Durante a guerra por Cybertron, Shockwave realizou diversos experimentos e, sendo a mais importante, a clonagem de um pequeno exército de bestas, que vieram do passado de Cybertron e que eram chamadas de Predacons. No universo dos filmes, Shockwave foi deixado em Cybertron por Megatron há muito tempo, o que fez com que ele não participasse dos eventos dos dois primeiros filmes da franquia.
Vale ressaltar que em Transformers: A Vingança dos Derrotados, temos uma pequena referência a ele em um jornal, sugerindo que ele já estava na Terra durante os eventos do filme. Shockwave fez sua primeira aparição em live action no filme Transformers: O Lado Oculto da Lua, onde ele está ao lado de Drio, que é considerado a maior forma de vida subterrânea nativa de Cybertron. Mortalmente eficiente e com uma devoção fria à lógica, Shockwave era considerado uma máquina de matar, sendo descrito como um dos poucos Decepticons que poderia rivalizar com Megatron. Isto o tornou bastante popular entre os seus companheiros, com alguns o respeitando o suficiente para trabalhar com ele de boa vontade, enquanto outros idolatram ao ponto de estarem dispostos a segui-lo até seu último suspiro de vida. A última aparição de Shockwave em uma série animada ocorreu em Transformers: Earthspark. Embora ele tenha servido Megatron no passado, suas ambições eventualmente superaram os objetivos de seu líder. Isso aconteceu após Megatron trair os Decepticons e se juntar aos Autobots, fazendo com que Shockwave passasse a pensar que os fracos deveriam servir os fortes, e que a guerra é necessária para reforçar a glória do Império Decepticon. Para completar sua missão, Shockwave resolveu trabalhar incansavelmente em seu laboratório, planejando conquistar não apenas Cybertron, mas também a Terra. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta qual o seu personagem preferido dos Decepticons ou dos Autobots. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!